Bom, pessoal, vamos continuar então. Na última aula, a gente parou nesse slide aqui, onde a gente explicou com relação à questão do átomo, né, que ele, quando se excita, quando ele ganha energia, ele pode saltar para uma outra órbita, uma órbita mais distante do núcleo, porque ele adquiriu energia. E quando ele perde energia, ele retorna à órbita original e ele emite uma energia. E essa energia, na verdade, é um fóton de luz, que é o que a gente vê aqui nessa figura 3 aqui, esse fóton de luz sendo emitido, né? Então a gente tem aí, inclusive eu falei até com vocês, com relação à questão do salto quântico, né? Que o átomo, quando ele salta de uma órbita para outra, ele não necessariamente ele salta, né, por exemplo, ele está numa órbita aqui e tem uma outra órbita aqui mais em cima. Ele não salta daqui para cá, ele salta daqui, ele desaparece daqui e ele pode aparecer aqui numa outra órbita aqui embaixo, tá? E isso acontece num instante zero, ou seja, não se passa nenhum tempo. E, inclusive, se acredita que quando o átomo faz o chamado salto quântico, que esse é chamado salto quântico, ele entra num, entre aspas, um buraco de minhoca, passa para um outro local sem contagem de tempo e aparece instantaneamente no outro local. Isso é algo que os cientistas não conseguem explicar ainda, mas é o que eles entendem que efetivamente acontece através de experimentos e eles já conseguiram, digamos assim, ter essa comprovação, né? A natureza corpuscular, ela pode ser um corpúsculo e ela também pode ser uma onda de luz, né? O corpúsculo, por exemplo, o elétron é um corpúsculo e ele pode ser também uma onda de luz. A gente vai ver aí daqui a pouco e a gente vai passar um vídeo, inclusive um desenho animado, que é muito interessante, talvez alguns de vocês já tenham visto, mas ele consegue explicar isso de uma maneira assim muito bacana, tá? E as ondas eletromagnéticas, que é a luz, ela é uma onda eletromagnética, a gente já conversou sobre isso. E o que tiver aquém do infravermelho, ou seja, abaixo do infravermelho e além do ultravioleta, a gente não consegue enxergar, né? Na verdade, são ondas com uma faixa de vibração, se estiver abaixo do infravermelho, muito baixa, se estiver além do ultravioleta, muito alta, né? Nós confessamos com humildade que não sabemos ainda qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, André Luiz, no livro que a gente está estudando, Evolução em Dois Mundos, ele falou isso. Então vocês percebem que André Luiz, né, que estava naquela época do outro lado, escrevendo esse livro, ele assumiu, como ele diz aí, com toda a humildade, que ele não sabe ainda, né, qual é a força que faz com que os átomos emitam ondas no universo a uma velocidade de 300 mil quilômetros. Eu acho que isso ainda vai ser algo que a gente vai demorar muito tempo para descobrir. Essa semana, eu estava até pensando como a gente ainda está atrasado, né? Nós, seres humanos na Terra, como nós estamos atrasados. A gente está querendo alcançar as estrelas e a gente não consegue nem chegar nos planetas mais próximos da gente. A nossa combustão, né? Quer dizer, o nosso mecanismo de propulsão das naves espaciais nossas, eles são a combustão, que é um método de propulsão super rudimentar. Se a gente for analisar, isso aí ó, vem lá de trás, não evoluiu praticamente nada, muito pouco, né? A gente tem que dar um verdadeiro salto quântico para poder mudar totalmente essa realidade, para que a gente consiga aspirar e ir para os voos literalmente mais altos, né? A gente ainda está muito distante disso. Sim, e aqui no final, algo que também é importante, né, que é a obrigação da gente estudar
e progredir sempre, reconhecendo em toda parte a presença do hálito divino do Criador. Esse também é uma situação que, na medida que a gente vai aprendendo, né, principalmente os cientistas, né, eles começam a se achar, né, se achar deuses, né, digamos assim, e aí começa a se distanciar, muitas vezes, de situações até que eles acreditavam. Mas, ao contrário, alguns cientistas, eles percorrem o caminho inverso. A exemplo do que a gente mostrou já no o próprio cientista que descobriu, né, o átomo, né, que fez, inclusive, o brasão dele com o símbolo do Yin Yang, que vocês estão lembrados, ele fez o caminho inverso. Ele começou a adquirir muito conhecimento e ele se voltou para a religião. A exemplo dele, a gente tem outros cientistas, como, por exemplo, Fritjof Capra, né, que é um físico muito dos maiores que nós já tivemos, e ele escreveu livros belíssimos. Inclusive, um dos livros que eu aconselho a vocês a lerem, que é um livro assim muito bacana, e ele faz justamente um paralelo entre essa questão da religiosidade, das filosofias orientais e a física, que é o ponto de mutação. É um deles, tem vários, que tem assim um conteúdo muito bacana, de fácil assimilação, e eu recomendaria que vocês lessem. E eles percorrem esse caminho inverso, né? Eles foram cientistas que alcançaram um grau altíssimo de conhecimento e fizeram o link, né, a conexão do conhecimento deles com a conexão do que a ciência alcançou e comprovando, né? Porque quando a gente começa, por exemplo, a estudar o corpo humano, quando a gente começa a entrar em detalhes, por exemplo, de neuroanatomia, que é algo que a gente vai ver mais tarde, claro, de uma forma bem simples, mas quando a gente começa a ver detalhes, a gente começa a perceber claramente que Deus realmente existe. Não no sentido do Deus, né, que é aquele velhinho, mas Deus que é uma força suprema, inteligência maior do universo. Isso aí fica comprovado. Basta que a pessoa abra a sua mente. Né? Aqui a gente vê o Max, né, o grande alemão, que é o pai da física quântica. Na verdade, ele é que é o pai da física quântica. Foi ele que descobriu, inclusive que deu o nome que derivou física quântica. A gente vai ver aí agora, né, que ele descobriu que os átomos emitem e absorvem energias em pacotes. Só que esses pacotes ele chamou de quanta, que é uma palavra em latim. E apesar de, para a gente em português, parecer que ela está no singular, mas quanta está no plural. Significa, nesse caso do que o Max Planck quis dizer, pacotes. E o quantum é, na verdade, o singular de quanta, que é um pacote. Então, daí é que surgiu o nome física quântica, porque o Max Planck ele descobriu e estabeleceu que o átomo emite e absorve energia em pacotes, que deu o nome de quanta. O Einstein, já por sua vez, ele colocou que a partícula, essa partícula de luz que é emitida, né, ele chamou de fóton. E o fóton é um elemento que tem um quanto de energia, né, ou seja, uma unidade de energia. E, por incrível que pareça, o Einstein, que é famoso não por essa teoria, pouca gente conhece o Einstein por essa teoria, mas conhece mais o Einstein por qual teoria? Teoria da relatividade, né? A teoria de que massa e energia são aspectos de uma mesma moeda. Você pode ser energia, pode ser massa, que a gente vai ver aí também. Né? Mas essa teoria dele, muito pouca gente conhece, e por incrível que pareça, foi essa teoria aí dele que em 1920, se eu não estou enganado, 15 anos quase depois que ele estabeleceu esse estudo, deu o prêmio Nobel a Einstein. Foi o único prêmio Nobel que ele ganhou. E em cima dessa teoria aí do fóton, que se baseava no estudo do Max Planck. E se estabeleceu que os fótons eles interagem com partículas de matéria, com os elétrons. Quando um fóton
incide sobre um elétron, ele interage e provoca uma reação. Tá? E essa reação ela vai variar de acordo com a frequência da onda. Porque a frequência da onda, pessoal, quanto maior a frequência, maior a capacidade que ela tem de potência, a energia que ela precisa para chegar naquela frequência alta. E quanto menor a frequência, menor a potência que ela precisa. A luz tanto pode ser onda como partícula. Isso foi estabelecido através dos estudos que deram origem, né, que foram aí lá os primórdios da física quântica. E aí, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês um filme, como eu falei antes, que é um desenho animado, que é muito interessante, e aí vocês vão poder entender como é que algo pode ser luz, ou seja, uma radiação eletromagnética, ou ele pode ser uma matéria sólida. E isso, vamos ver o que é que determina ser um ou ser outro, nesse caso específico que a gente vai ver. Então, eu quero que vocês vejam o vídeo e quando começar, por favor, me confirmem se o som tá legal, ok? E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa.
Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas 2. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Bom, pessoal, eu acredito que vocês entenderam aí, né? Que só o fato de se estabelecer uma observação se alterou uma condição que antes estava como uma situação totalmente estabelecida, né? Ainda que não se tivesse o conhecimento do que aquilo representa, né? Porque a expectativa, quando colocou-se 2 fendas, era que tivesse apenas 2 marcas no quadro, como ele disse. Só que isso não aconteceu. Ele assumiu uma marca no quadro como aquelas ondas no lago. Aquelas ondas no lago é uma representação assim muito bacana para poder ilustrar o que é que uma onda, né, que é a onda na água, a onda luminosa, elas têm o mesmo tipo de funcionamento. E aí foi que na física quântica se estabeleceu o seguinte, que a consciência do observador pode alterar a realidade. Então, a gente percebe o seguinte, que quando existe alguém observando uma determinada realidade, aquela realidade pode ser alterada. E como é que isso acontece? Isso é algo que a ciência ainda não explica. Mas, quando a gente remonta a tudo isso que a gente viu lá atrás, né, quando a gente sabe, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouco, que na outra dimensão, os espíritos, eles não precisam muitas vezes agir com as mãos como a gente precisa para transformar a matéria daquela dimensão, eles fazem isso com a mente. No nosso caso, que nós estamos aqui, a gente tem ainda uma situação muito diferente. E para que a gente haja a esse nível, é preciso que seja algo muito, muito pequeno, digamos assim. Mas é claro, não necessariamente. Existem exceções, existem várias situações em que a gente consegue fazer uma alteração num nível muito maior do que esse. Mas a física quântica já comprovou que a consciência do observador pode alterar a matéria, de transformar, por exemplo, de um estado de luz, de onda eletromagnética, para um estado de matéria e vice-versa. Tá? Esses dois aí, pessoal, são justamente Max Planck e Einstein. Eles viveram na mesma época, inclusive o Max Planck ajudou ele de alguma maneira em determinado momento. Eles trabalharam, de certa forma, vamos dizer assim, juntos, e eles deram uma grande contribuição à humanidade. Tá? Foi realmente assim algo maravilhoso que influencia a gente até hoje. Muita coisa a gente, inclusive, não consegue entender ainda, né?